Olá, estamos estudando a série Verdades Bíblicas. São verdades retiradas da Bíblia sobre aquilo que a Bíblia fala sobre vários assuntos, de forma a usarmos interpretações corretamente estabelecidas. Informações sobre quem é Deus, sobre as Escrituras, sobre quem é o homem, sobre salvação, Jesus Cristo, o Espírito Santo, sobre os anjos e sobre a consumação dos séculos. Já estudamos sobre bibliologia, sobre a doutrina das Escrituras, e estamos estudando atualmente a doutrina sobre Deus. Hoje vamos tratar sobre a triunidade de Deus. Nesse bloco, agora vamos estudar sobre a Trindade, essa triunidade do nosso Deus. Vamos ver o que a Bíblia fala a respeito da triunidade de Deus. A ideia é que só existe um Deus e que ele é indivisível. É isso que a Bíblia vai nos ensinar. Essa qualidade foi especialmente enfatizada no Antigo Testamento. Já em Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, Moisés escreve à nação de Israel, o próprio Deus movendo Moisés para escrever esse texto inspirado, esse dogma da fé bíblica. Moisés escreveu as seguintes palavras: escute, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Algumas línguas na interpretação bíblica vão chamar Deus de The One, isto é, o único. Então a Bíblia sempre vai trazer para nós a ideia de que só existe um Deus, esse Deus é o único verdadeiro e ele é um. Então a ideia dessa unidade de Deus. O Novo Testamento, mesmo trazendo uma clara revelação da Trindade, afirma a unidade de Deus. Efésios capítulo 4, versículo 5 fala o seguinte: há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Então o Novo Testamento não combate a ideia do Antigo Testamento, que proclamou em todo o tempo, em todo momento, e deixava claro para a nação de Israel que Deus é um, só existe um Deus, e ele é o único verdadeiro. Então, apesar do Novo Testamento trazer essa ideia, revelar para nós claramente que existe a triunidade de Deus, o Novo Testamento sempre também vai comprovar que esse Deus é único, só existe um Deus. 1 Coríntios capítulo 8, versículo 6, Paulo escreve àquela igreja: para nós, isto é, para todos aqueles que creem, porém há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem todas as coisas existem e por meio de quem também nós existimos. Novamente aqui Paulo no Novo Testamento mostra para nós que existe somente um Deus. Em 1 Timóteo capítulo 2, Paulo deixando bem claro para o seu discípulo, para ele entender claramente e afirmar sempre isso nos seus ensinos, no seu pastoreio. Timóteo se tornou pastor da igreja de Éfeso, então Paulo está aqui afirmando para Timóteo esse dogma, essa verdade. Olha o que Paulo escreve: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, Cristo Jesus, homem, que deu a si mesmo em resgate por todos. Isso quer dizer que as pessoas da Trindade não são essências separadas. Nós vamos estudar muito mais especificamente sobre a questão da Trindade. Mas quando pensamos em Trindade, algumas vezes nossa mente cai para a área de pensarmos que existem três deuses. Existem três pessoas na Trindade que subsistem num só ser. E nós vamos perceber que todos esses atributos que nós estamos estudando são comuns e existem em cada pessoa da Trindade. Mas não existe três deuses, um Deus superior ao outro Deus, não. Só existe um Deus que subsiste através do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Espero que esse assunto esteja levando você com mais sede para entender melhor essa revelação que a Bíblia nos traz
a respeito da triunidade e a respeito da trindade, que é a mesma ideia da triunidade. Agora nós vamos estudar a respeito da eternidade de Deus. Falamos um pouco sobre a triunidade de Deus. Não é um Deus que está separado em três pessoas, não. Ele é um só Deus e existem três pessoas que subsistem nesse Deus. E as três pessoas têm personalidades próprias e elas têm os mesmos atributos do Deus único. Agora nós vamos ver a respeito da doutrina de Deus, a respeito da eternidade de Deus. Já falamos algumas coisas sobre essa questão da infinitude de Deus. Então, alguns atributos, eles ajudam ou mesclam algumas verdades entre si. O atributo da eternidade significa que Deus não tem começo e não tem fim. Ele existe em si mesmo. Sua existência, a existência de Deus, é eterna, tanto no passado quanto no futuro, sem interrupções ou limitações causadas por uma sucessão de eventos. Então, Deus é imutável, ele não teve interrupções ou limitações causadas pelos eventos da história, do tempo. Então, a existência dele é sempre eterna e sempre eterna. A autoexistência de Deus está intimamente ligada com sua eternidade, pois por não ter começo, ele não foi criado por outro Deus ou outra coisa semelhante, e ele existe por si só. Ele existe em si mesmo. É interessante que quando Moisés conheceu a Deus no monte, através da sarça ardente, e Deus falando com Moisés e enviando Moisés para libertar o povo do Egito, Moisés questiona a Deus e pergunta: mas quando me perguntarem quem me enviou, quem me comissionou, quem me deu ordem para libertar o povo de Israel, o que eu vou falar? E aí o Deus ali na sarça ardente falou: fala para ele que o eu sou te enviou. Em outras palavras, essa é um nome de Deus, o eu sou. A ideia de eu sou o que serei, isto é, eu sou sempre eterno, não tenho início e nem fim. Então o próprio nome de Deus, a identidade de Deus, revela para nós um dos maiores atributos dele. Ele é autoexistente, ele não foi criado e não terá fim. A Bíblia fala da eternidade de Deus em vários textos. No Salmo 90, Moisés que escreveu esse salmo aqui, no Salmo 90, Moisés escreve no versículo 2: antes que os montes nascessem e tu formaste a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Em Gênesis capítulo 21, Moisés escreve dizendo algumas coisas sobre Abraão, versículo 33. Abraão plantou uma tamargueira em Berseba e invocou ali o nome do Senhor, o Deus eterno. Ele é único e ele é eterno. São três pessoas que subsistem num só ser que não foi criado. Ele é autoexistente em si mesmo. Com isso, nós sabemos dessa eternidade de Deus, sabemos que ele não sofre limitações ou mudanças por nenhum evento. Nós podemos gozar de muito conforto. Quando cremos nesse Deus, depositamos que ele é o único verdadeiro, que é o único Deus vivo, nós depositamos então toda a confiança ao crermos nele, porque estamos crendo em algo real, em algo que não sofrerá limitações, não é impedido, não sofre mudanças. Nós vamos ver mais alguns atributos de Deus que aumentam o nosso conforto, a nossa segurança e a nossa esperança. Aumenta a nossa fé de que nós temos totalmente tudo aquilo que Deus prometeu, ele é capaz de realizar por aquilo que ele é. O controle sustentador de Deus e providencial de todas as coisas e eventos estão assegurados. Então, porque Deus é soberano e ele consegue, por aquilo que ele é, sustentar todas as coisas e providenciar aquilo que é necessário para ele realizar aquilo que ele prometeu, aquilo que ele fez aliança conosco, com o seu povo, então
tudo aquilo que ele prometeu está assegurado por aquilo que ele é. Que coisa boa, que coisa tranquila. Por isso que é muito bom confiar em Deus. Esse é o convite de Deus. Além de um convite, é quase que uma ordem, porque ele entende que qualquer outra coisa no qual a gente depositar a nossa confiança, nos nossos recursos, em nós mesmos, ou outros fake Deus, outros ídolos, será ruim para nós mesmos, será uma desgraça para nós mesmos. Então Deus, em seu amor, proclama e escolhe sempre um povo e nos escolhe para nós anunciarmos às outras pessoas que confiar, depositar o destino das suas vidas somente nesse Deus que é autoexistente, que vive de eternidade a eternidade. Vamos ver agora sobre a justiça de Deus. Outro atributo que faz parte da doutrina de quem é Deus. A justiça, ela está ligada à lei, à moralidade e à retidão. Esse é um dos atributos mais importantes, que fala que Deus, então, é justo. Deus é reto em relação a si próprio, a si mesmo e em relação à sua criação. Ele não é um Deus falso, um Deus iníquo, um Deus que só quer o bem para ele e ele coloca as coisas por debaixo do pano. Ele não é um Deus corrupto e só coloca leis de forma caprichosa para exigir dos outros. Não, esse não é o nosso Deus. Em primeiro lugar, Deus é justo consigo mesmo. Ele é justo. E com isso, ele se torna justo para com a sua criação. Ele estabelece até leis da natureza e coloca diante de nós o seu padrão de justiça. Aquele que se rebela contra a justiça de Deus será meritoriamente receberá aquilo que é necessário, o prêmio. O próprio Paulo em Romanos fala que o salário do pecado, isto é, a causa meritória do pecado é a morte. Por que Deus faz isso? Não por causa de capricho, mas porque ele é justo e porque nós resolvemos pecar. Então, nós nos tornamos merecedores da punição, da disciplina, das consequências. É um salário. Nos tornamos meritoriamente recipientes da ira de Deus por causa da justiça de Deus. E quando alguém se torna adequado ao padrão justo de Deus, consequentemente vai ter comunhão, vai ter um relacionamento saudável e vai desfrutar de tudo aquilo que é bom que vem de Deus. O Salmo capítulo 11, versículo 7 fala o seguinte: por ser justo, o Senhor ama a justiça. Os retos lhe contemplarão a face. Aqui tem a questão da meritocracia. Se alguém se adequa à justiça de Deus, ele contemplará a face do Senhor. A ideia aqui é viver na presença, desfrutar da face do Senhor, era como estar sob os cuidados de Deus. Um dos maiores pavores que os salmistas, e principalmente Davi, tinha, é quando ele reconhecia o seu pecado, reconhecia a sua rebeldia diante de Deus, quando o Espírito Santo levava para ele, levantava na sua consciência que ele estava em rebeldia, ele tinha pecado diante de Deus. Um dos pedidos que mais acontece na boca do salmista: Senhor, não vire o teu rosto para comigo. Não vire as costas para comigo. Dá a ideia de que quando Deus deixava de ser favorável, agradável ao ser humano, por causa que o homem se tornou injusto, iníquo, perverso. Então, aquele que se adequa à santidade e à justiça de Deus está favorável a Deus e Deus é favorável a essa pessoa. No Salmo 19, versículo 9, o salmista escreve o seguinte: o temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e
todos igualmente justos. Só que quando olhamos a história da humanidade e olhamos a história da nossa vida, ou olhamos ou observamos a história de várias pessoas, algumas vezes levanta, e alguns acidentes, algumas catástrofes que acontecem, a primeira coisa que surge no coração do homem e o homem expele por sua boca pecaminosa é que Deus não é justo. Quantas vezes nós que conhecemos a Deus em alguns momentos, chorando, clamando a Deus, nós sempre afirmamos: isso não está sendo justo comigo. Mas uma coisa tão bonita vai acontecer. Quando na consumação final, ali durante a tribulação, a grande tribulação, muitas pessoas sendo mortas pelo falso profeta, o anticristo, a besta do Apocalipse, os anjos questionando por que tudo isso está acontecendo, por que isso não tem um fim. E quando tudo termina, quando Deus faz todo o processo ali de purificação, todos os seres angelicais e todas as pessoas que foram salvas, foram remidas por Deus, olhando agora o final, olhando a conclusão de tudo, olhando todos os planos, desde o Gênesis até agora, esse último momento do Apocalipse, aonde eles estavam desesperados, os anjos, as criaturas, eles vão olhar tudo. Nós vamos olhar tudo e nós vamos cantar: grandes são as suas obras. Justos e verdadeiros os teus caminhos. A Bíblia declara que todos os juízos do Senhor, todas as suas ações são justas, são verdadeiras. Mas a dúvida vai permanecer sempre no nosso coração até o momento final. Porque nós somos limitados, nós não conhecemos a totalidade dos planejamentos de Deus. E Deus, através da sua soberania, da sua justiça, da sua retidão, vai realizar tudo de forma fantástica. Nada sendo ilegal, nada sendo de forma corrupta ou iníqua. E nós então contemplaremos a grande justiça de Deus. Daniel capítulo 9, versículo 7, Daniel lá no cativeiro, sofrendo, sendo perseguido, tendo muitas histórias de perseguição ali no cativeiro da Babilônia. Então Daniel estuda o livro de Jeremias e chega à conclusão que o tempo que eles deveriam ficar ali na Babilônia era de somente 70 anos. Então Daniel, um servo de Deus, um homem correto, um homem obediente a Deus, suportava todos os sofrimentos e mesmo assim não murmurou, não mudou a sua mente, a sua fé, a sua confiança. Nesse momento Daniel se dobra diante de Deus e faz uma oração em nome do povo. E Daniel não vai reclamar que o povo é pecador. Não, ele vai se colocar no meio do povo, como se fosse um pecador juntamente com o povo. Porque Daniel não olha para o povo, ele olha para Deus, ele percebe a santidade e a justiça de Deus. E Daniel então se considera como parte do povo, mesmo não tendo feito muitas coisas que o povo fez. E Daniel faz essa oração, uma das mais bonitas orações que estão na Bíblia. Daniel capítulo 9, versículo 7 fala assim: a ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós cabe o corar de vergonha, como hoje se vê, a saber, aos homens de Judá, aos moradores de Jerusalém, a todo Israel, tanto os de perto como os de longe, em todas as terras para onde os expulsasse, por causa das transgressões que cometeram contra ti. A Assíria tinha invadido as 10 tribos do norte e a Babilônia invadiu as 2 tribos do sul. Os jovens foram levados cativos. Muitas pessoas morreram, se tornaram escravos. Mas mesmo assim, alguns, como Daniel, permaneceram confiando em Deus. Muitos murmuraram, muitos desanimaram, muitos acharam que Deus nem existia.
Mas Daniel tinha uma compreensão da justiça e da soberania. Ele sabia quem era o povo, quem era o seu coração, como era o seu coração e quem era Deus. E nesse momento que ele percebeu que o tempo ali que eles tinham no Egito estava acabando, ele devota uma oração a Deus e mostra que todos deveriam estar corados de vergonha por causa que pecaram, por causa que transgrediram a vontade e a aliança de Deus, enquanto Deus permaneceu fiel, tendo uma aliança com o povo infiel. Que oração bonita de alguém que compreende a justiça de Deus. Em Atos capítulo 17, versículo 31, Lucas escreve o seguinte: porque Deus estabeleceu um dia que julgará o mundo com justiça, por meio de um homem que escolheu, e deu certeza disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. Se Deus é justo, Paulo fala aqui que Deus, sendo justo e tendo justiça, ele vai julgar toda a humanidade com justiça. Então nós tentamos tirar Deus da trajetória da humanidade, mas um dia a humanidade, vivos e mortos, vão se encontrar com Deus e serão julgados por Deus. E o texto aqui fala que Deus estabeleceu uma pessoa para julgar toda a humanidade, o seu próprio filho. Aquele filho que recebeu ali na cruz todo o pecado da humanidade, a condenação da humanidade. A condenação que Deus tinha para nós, Deus jogou no seu Filho Jesus. Então, para aqueles que se rendem, que creem na justiça de Deus e se renderam a Cristo, como Daniel aqui, nós estamos corados de vergonha. E quando Deus fala, creia em meu Filho, Ele é o remidor, não há nenhum outro mediador entre Deus e o homem, a não ser Ele. Então, quando eu creio em Jesus Cristo, eu peço perdão, clamo por salvação, então o meu julgamento, a penalidade sobre a minha vida foi cancelada e eu terei o favor de Deus e estarei para sempre com Ele. Deus me tornou reto, Deus me justificou. Mas aqueles que diante dessa notícia de que Deus é o único Deus, Ele é infinito, Ele é soberano, Ele é justo e jogou toda a sua ira contra o pecado da humanidade no seu Filho Jesus, e ainda essas pessoas não querem crer e permanecem rebeldes a Deus, então a continuidade da condenação está sobre essas pessoas. E muito mais agora porque são condenados porque estão rejeitando a Jesus Cristo, rejeitando a ordem que Deus deu para crer em Jesus Cristo. E Deus é justo e estabeleceu Jesus para ser esse juiz. É muito importante nós sabermos que Jesus Cristo então será o nosso juiz e vai julgar-nos com justiça. Eu creio que eu e você não gostamos de nos comparecer diante de um juiz. Nós ficamos com muito medo. Então nós podemos dizer que Paulo está pregando para as pessoas ficarem com medo? Sim. A Bíblia anuncia para nós verdades, para nós ficarmos com medo, para nós ficarmos apavorados, para nós pensarmos no futuro e ficarmos aterrorizados. Mas ao mesmo tempo a Bíblia avisa, se você crer em Jesus, pela graça, mediante a fé, você será salvo, você será justificado. Mas somente se você crer. Se você não crer, estará ainda condenado. Continuará condenado e com um agravante ainda maior de não ter crido no recurso que Deus lhe deu. Não há outro recurso. Não há nenhum outro meio pelo qual nós possamos ser salvos e escaparmos da justiça terrível que produz a ira de Deus. Agora essa justiça, para aqueles que creem, nos tornou justos em Cristo Jesus. Nos justificou. Como é bom, como é encorajador e consolador, sabendo que esse Deus justo já nos justificou, aqueles que creem. E creem na graça, na salvação de graça. E não acham que podem por si próprios serem salvos. Vamos ver agora a doutrina de Deus sobre que Deus é livre.
Nós sempre falamos que o homem é livre, tem o livre-arbítrio. O único que é livre e tem o livre-arbítrio é a pessoa de Deus. O que ele quer fazer, ele faz, ele tem condições. E ele não está amarrado a ninguém. Ele faz alianças e se mantém fiel a essas alianças. Mas ninguém pode determinar, declarar, impedir o que Deus quer realizar. Os seus decretos estão estabelecidos e não importa a luta da potestade das trevas ou do homem, nada impedirá. Você se lembra daquele versículo quando Deus fala, agindo eu, quem impedirá? Deus está perguntando. Se eu for agir, tem alguém que pode me impedir de realizar aquilo que eu quero? Isso nos conforta. Porque diante de tantas ameaças, diante de tantas pessoas se ufanando, dizendo que podem fazer algo contra Deus, coitados. Vamos ver as definições sobre como Deus é livre. Deus independe das suas criaturas e de sua criação. Deus é livre. Ele não está amarrado. Ninguém consegue. Se Deus escreveu, nós não temos borracha para apagar. Se Deus decretou, nós não temos nada que nós possamos fazer para impedir que isso não aconteça. Podemos até lutar. O próprio Jesus disse para Paulo, Paulo, você é bobo, você está dando murro em ponto de facas. As versões anteriores da Bíblia falavam, você está dando murro, você está lutando contra os aguilhões, isso é com as pontas de lança. Você tem um monte de soldados com lanças na sua direção e você quer lá dar murro contra eles. Isso é loucura. Você pode até derrubar uma lança aqui e tal, mas você está se autodestruindo, porque Deus independe das suas criaturas e da sua criação. Não há qualquer criatura que impeça a Deus ou que o obrigue a algo. Então, os incrédulos não podem impedir o que Deus quer realizar. Agora, um aviso. Muitos de nós que dizemos ser cristãos, achamos que nós podemos determinar que Deus está amarrado à nossa oração. Então, que as nossas orações dirigem Deus para lá e para cá. Esse é o maior engano. Paulo, quando está falando sobre várias ações de Deus, em Romanos 9, ele fala alguma coisa muito interessante, como se Deus estivesse falando, você, criatura, vai me aconselhar? Você, criatura, vai determinar o que eu devo fazer ou não? Onde está você? Isto é loucura. Pensar dessa forma é a maior necessidade, maior fraqueza humana. Uma pergunta retórica que está lá em Isaías capítulo 40. O que é uma pergunta retórica? É quando você faz uma pergunta e a resposta já está contida na pergunta. É sim ou não. Então, as perguntas retóricas, elas servem para a gente ajustar nosso pensamento e ver que algumas vezes a gente pensa bobeiras. Olha só como Isaías conduz esse tema da liberdade de Deus. Isaías 40, versículo 13. Quem guiou o Espírito do Senhor? É uma pergunta. Quem guiou? Resposta? Ninguém. Ninguém pegou no Espírito do Senhor, vai para cá, vai para lá, faz isso, faz aquilo. Não, ninguém. Ou, como seu conselheiro o ensinou, ou alguém que foi lá e Deus, faz isso, faz aquilo. Estou te avisando, é melhor o senhor fazer isso. Ninguém. Com quem ele se aconselhou para que lhe desse compreensão? Deus buscou, os reis sempre precisavam de conselheiros e de um amigo muito fiel, leal. Os reis não confiavam nem nos filhos, e nem na esposa, nem nos parentes, nem nos irmãos. Ele tinha que ter um amigo leal aqui e conselheiros. E muitas vezes esse amigo leal traía ele ainda. Davi teve um homem que traiu ele. Levou o filho dele a montar uma conspiração. A pergunta de Isaías é: com quem Deus se aconselhou para que lhe desse compreensão, para que Deus tivesse compreensão daquilo que devia fazer ou não? Teve alguém?
Claro que não. Versículo 14. Quem lhe ensinou a vereda da justiça? Ou quem lhe ensinou sabedoria? Isto é, quem que ensinou a Deus qual era o melhor caminho a ser traçado para que no final não tivesse que pagar multa? Ou ter que ajustar, ou ter que se arrepender? Teve alguém que ensinou isso para Deus? Não. E quem lhe mostrou o caminho do entendimento? Quem ensinou Deus de como chegar a entender como as coisas funcionam, ou como entender as propostas, as armadilhas? Entendimento aí é essa capacidade de saber aquilo que é ficção, aquilo que é falso, aquilo que é verdadeiro, aquilo que é real. Teve alguém que ensinou Deus? A resposta é ninguém. Não. Então, Isaías levanta perguntas retóricas só para a gente entender que Deus é livre. E ele tendo entendimento, sabedoria, sendo justo, ele é por si próprio. Então ele não depende de ninguém. Ele não está preso a ninguém. E ninguém interferiu na vida dele, na existência de Deus. O próprio Jesus aqui no capítulo 11 de Mateus fala o seguinte: por aquele tempo, Mateus relata, por aquele tempo Jesus exclamou: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas dos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Jesus está falando a respeito daquilo que Isaías está falando. Que Deus tem um planejamento, que Deus pensa, Ele tem entendimento, Ele tem sabedoria, Ele tem justiça. E isso está escondido até dos sábios e entendidos e instruídos. Mas Deus, de acordo com o seu agrado, de acordo com a sua vontade, de acordo com o seu prazer, Ele revela aos pequeninos, a mim e a você. Dando a ideia de que Deus não é produto da sabedoria e do entendimento, do conhecimento humano. Pelo contrário. Deus muitas vezes é oposto àquilo que o homem cria. E aqueles que são pequenos, aqueles que são humildes, mas vão até Deus, acabam recebendo de graça aquilo que Deus é. Sabedoria, entendimento, compreensão. E Deus tem um prazer de revelar isso àquelas pessoas que são humildes, que vão com carinho até Ele. Sobre a liberdade de Deus, nós temos esse questionamento. Então Deus é livre para tudo? Não. Deus é limitado apenas por causa da sua natureza, por aquilo que Ele é, por causa da sua essência. Então a natureza de Deus fala a respeito da santidade de Deus. Então a santidade de Deus impede Ele de pecar. Deus não é livre para pecar, por causa da essência dele. Ele é santo, então ele nunca vai pecar. Ele é impedido de pecar. A eternidade de Deus impede ele de morrer. Jesus Cristo, o corpo físico dele, experimentou a morte, mas a morte não conseguiu deter ele. Ele mesmo se auto-ressuscitou. A santidade e a eternidade de Deus impede Deus de pecar, impede Deus de morrer. Então, ele é livre para tudo? Não. Mas essa perfeição de Deus não é afetada por esse tipo de limitação. Então, a perfeição de Deus, dele ser santo, justo, eterno e ser livre, essa perfeição de Deus em nenhum momento é afetada por esse tipo de limitação, de Deus não poder pecar e Deus não poder morrer. Pelo contrário, a perfeição de Deus é mantida. Se Deus pudesse pecar, se Deus pudesse morrer, a essência de Deus, ele não seria então Deus. Então, essa liberdade que Deus tem de não poder pecar, não poder morrer por causa da essência dele, que é a santidade e a eternidade, é mantida e não destruída.
Então é uma limitação por causa da sua natureza, por causa daquilo que o próprio Deus é. Hoje estudamos então, no último encontro, nós estudamos os primeiros 4 atributos de Deus. São qualidades da pessoa de Deus para nós conseguirmos entender quem Deus é. Deus é infinito, nós somos finitos. Então é impossível conhecer exatamente como Deus é. Então nós precisamos observar o que Deus revelou a respeito dele mesmo. Quais foram as suas ações e as declarações de Deus a respeito de si mesmo. Então, isso está contido nas Escrituras, não é achismo. Então, não é a cabeça humana que produz esse entendimento, mas foi a própria revelação de Deus registrada propositadamente nas Escrituras. Então, no último estudo, nós estudamos sobre que Deus é vida, Ele é vida em si mesmo, que Deus é infinito, nada, Ele se manifesta, Ele se relaciona com o mundo criado de forma imanente, Ele está em todos os lugares, mas não é a todos os lugares. Ele se relaciona conosco, mas Ele é transcendente, Ele está além do mundo criado. Deus é espírito, a sua essência é espírito, e Deus é pessoal, Ele não é uma energia, Ele tem vontade, Ele tem moral, Ele tem desejos, Ele se entristece. E hoje estudamos mais 4 atributos de Deus, mais 4 qualidades, sobre a triunidade de Deus. As 3 pessoas são um só ser, as 3 pessoas subsistem num só ser, mas esse Deus único não é divisível. É o chamado mistério da Trindade. Nós estudamos sobre a eternidade de Deus, Deus não tem início e nem fim, Ele é sempre eterno. Estudamos sobre a justiça de Deus, que tudo é reto e Ele, por ser livre, Ele tem a sua justiça, a sua compreensão, o seu entendimento não dependente de ninguém. Ele é o que é. Isso traz conforto, esperança, consolo. Quando nós cremos nesse Deus tão perfeito, que se limita somente em pecar e morrer, isso manifesta a sua perfeição. Vamos continuar no próximo estudo, então, estudando sobre a doutrina de Deus, conhecendo um pouco mais quem é esse Deus maravilhoso, o qual nós cremos. Nenhuma pessoa que se aprofundou no conhecimento de Deus, que derramou seu coração em confiança a Deus, se arrependeu. Porque os retos verão a face dele. É lá que encontraremos toda a graça, todo o amor, toda a esperança, todo o conforto. E encontraremos ainda vida. Mesmo que a gente morra, seremos ressuscitados, pois o poder de Deus não se limita a nada. Que Deus te abençoe, que Deus possa estar fortalecendo o seu coração para seguir cada vez mais esse Deus tão poderoso, tão perfeito, tão justo e livre de nós e livre de toda a criação. Amém? Senhor, nós te agradecemos, porque o Senhor tem falado ao nosso coração, o Senhor tem falado através da Tua palavra, através do Teu Espírito Santo, e o Senhor deixou revelado quem o Senhor é nas Escrituras. Nos leva até lá, Senhor, para descobrirmos a essência daquilo que o Senhor é, e para termos conforto, esperança, consolo e sermos frutificadores nas Tuas mãos. Nós te adoramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Até o próximo estudo.